Nós estamos falando sobre o Apocalipse. Nós tivemos um probleminha, né? Na sexta-feira passada, porque vocês sabem como é que nós funcionamos aqui, né? Nós aqui não temos operador de áudio, operador de nada, né? Aqui é tudo nós que temos que fazer pela fé, né? Quer dizer, nós temos que ter uma parte de pessoas trabalhando para nos ajudar aqui na parte de gravação, apesar que as nossas gravações aqui pela internet é coisa simples, nossas transmissões é simples, mas mesmo na simplicidade, às vezes acontece complexidade que nós não entendemos, apesar de eu ter feito 3 cursos de informática só para poder fazer isso aqui, mas às vezes nós falhamos, erramos em alguma coisa, mas estamos aqui, né? Hoje é a terceira sexta-feira que estamos falando neste assunto, neste tema importantíssimo. Recapitulando, primeiro nós falamos sobre dispensação. A palavra Apocalipse quer dizer revelação no grego, né? É bom lembrar que a Bíblia foi escrita em 3 línguas: no aramaico, no hebraico e no grego. O Novo Testamento, escrito no grego. Então, a palavra Apocalipse no grego quer dizer revelação. Como que foi feita esta revelação para João na ilha de Patmos? Deus arrebatou, né? Nosso Senhor arrebatou em espírito, no dia do Senhor, como diz aqui as Escrituras, no dia do Senhor, quer dizer, o dia de domingo, o terceiro dia, não, ou seja, o primeiro dia da semana, o dia conhecido neotestamentariamente como o dia do Senhor, porque foi o dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando se fala na Bíblia, no Novo Testamento, o dia do Senhor, refere-se ao domingo. Quando no Antigo Testamento, nas profecias, dia do Senhor, está se referindo à vinda do Senhor. É bom você ter este conhecimento. O dia do Senhor, quando os profetas falam dia do Senhor, refere-se à vinda de Jesus. E quando fala dia do Senhor, aqui no Novo Testamento, neste caso específico aqui do Apocalipse, refere-se ao primeiro dia da semana. E no dia do Senhor, João foi arrebatado. E Jesus mostrou as coisas que haveriam de acontecer no tempo do fim. Muitos cristãos não gostam de ler o livro do Apocalipse, por ser um livro de metáfora, de símbolos, que fala de tragédias, que fala de destruição, de juízos. E as pessoas ficam com medo de ler o livro do Apocalipse. Mas o próprio Jesus, ao revelar para João as coisas que haveriam de acontecer no tempo do fim, ele instruiu dizendo assim: olha, felizes são aqueles que ouvem e observam as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Olha o que nosso Senhor disse para João: feliz, quer dizer bem-aventurado. Em outra versão da Bíblia, bem-aventurado, que quer dizer feliz, a mesmíssima coisa. São aqueles que ouvem, leem, ouvem as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Na primeira etapa, nós falamos sobre dispensação, tá? A dispensação da inocência, da consciência patriarcal, lei, profetas, graça e a dispensação do milênio. Quer dizer, o plano divino através do século vem desde o início, né? Como se você estivesse do alto vendo toda a trajetória do plano de Deus. Então, quando fala de dispensação, é uma palavra que está contida na Epístola de Paulo aos Efésios. E desta palavra que foi destacada pelos estudiosos da Bíblia, pelos escatológicos, aqueles que estudam a escatologia bíblica, para fazer a divisão nos tempos do tratamento de Deus com relação ao povo de Israel, com relação à igreja, com relação a este mundo. É bom que nós tenhamos esta compreensão para melhor entender, porque o Apocalipse está interligado em toda a história da palavra sagrada. Na sexta-feira, nós falamos sobre os reis. No livro de Daniel, o sonho que o rei Nabucodonosor teve, ele ficou perturbado. Chamou os videntes, chamou os astrólogos, chamou as pessoas que tinham entendimento astrológicos para discernir o sonho que ele teve. E, por fim,
foi chamado Daniel. Daniel, que era considerado o vidente de Deus, né? O profeta de Deus, que estava ali junto com os cativos de Judá, em Babilônia, há 500 e tantos anos antes de Cristo. Daniel foi chamado para dar a interpretação. O rei Nabucodonosor, que foi o rei do primeiro império mundial, ele teve um sonho, ele viu uma estátua de cabeça de ouro, peito de prata, peito de ferro, né? E os pés de ferro e barro. Né? Ele ficou perturbado, e então o rei Daniel, aliás, o profeta Daniel, deu a interpretação, discernimento daquele sonho do rei Nabucodonosor. Então, Daniel disse que a cabeça de ouro da estátua referia-se ao império do qual ele era rei, o Império de Babilônia, que foi o primeiro império mundial. Peito de prata, o império dos Medas e dos Persas, comandado por Ciro, que depois que destruiu Babilônia, né? Aí veio o terceiro reino, o reino da Grécia, depois o reino de Roma. Mais uma coisa interessante, algo do céu vinha e esmiuçava aquela estátua toda. Então, é essa pedra que vem dos céus, que esmiuçava no sonho de Nabucodonosor, aquela estátua, significava a vinda do Cordeiro, a vinda do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E este Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é o nosso Salvador, ele iria estabelecer, dentro da interpretação de Daniel, o reino eterno, e que os reinos humanos seriam instituídos e permaneceriam o reino de Cristo, referindo-se ao milênio. Bom, hoje nós vamos entrar um pouquinho sobre as cartas. É claro que nós não vamos detalhar as cartas que foram escritas às 7 igrejas da Ásia, tá? Não vamos entrar em detalhe devido ao tempo e é um assunto profundíssimo, mas você vai ter uma ideia, entendeu? Você vai ter uma ideia. Antes do Senhor Jesus Cristo mostrar as coisas que haveriam de acontecer no tempo do fim, o nosso Senhor se mostrou para João, glorificado, e ele mostrou e as suas mãos. Eis aqui, disse o Senhor no arrebatamento de espírito para João na ilha de Patmos: eis aqui, eu fui morto, mas estou vivo para sempre, e tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Jesus se mostrou para João glorificado, ele na sua glória esplêndida. João descreve na visão aqui o que ele viu, usando metáfora, usando símbolos. Ele descreveu a claridade, o poderio, a glória majestosa de nosso Senhor, que foi revelado a ele na ilha de Patmos. Este Jesus manda então dizer as exortações, cartas para as 7 igrejas da Ásia. Vamos lá, só para nós termos a ideia. A igreja está em Éfeso, a mensagem para o anjo da igreja em Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Essas foram as cartas que estão contidas aqui, começando do capítulo 2 do livro do Apocalipse, tá? E vai também até o capítulo 3. É bom que vocês em casa comecem a ler o livro do Apocalipse, lembrando que em setembro nós iniciaremos a leitura da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tá bem? Na próxima sexta-feira nós anunciaremos o dia em que iniciaremos esta leitura, para que nós venhamos terminar lá no dia 25 de dezembro de 2016, tá bem? Então, quem nunca leu a Bíblia, se prepare, porque nós orientaremos como que você lerá a palavra de Deus para ter a leitura de Gênesis a Apocalipse, 73 livros da Bíblia. Nós vamos ler. Eu vou acompanhar com vocês a leitura, tá bem? Na próxima sexta-feira eu vou anunciar em nome de Jesus. Interessante que essas cartas que foram escritas para as 7 igrejas da Ásia, tanto naquele momento, as cartas serviram para a admoestação, exortação
e também até repreensão. É interessante notar que estas mesmas cartas que há 2000 anos atrás foram escritas para essas igrejas, elas servem para o dia de hoje. Todos os estudiosos da Bíblia, de escatologia, estudo dos eventos bíblicos, têm esta compreensão de que as cartas dirigidas às 7 igrejas da Ásia, elas servem para a igreja do dia de hoje. Então, se você pegar o capítulo 2 e 3 do livro do Apocalipse, você vai notar, você vai observar que muitas palavras de exortações, de admoestações e até mesmo de edificação, elas cabem em muitas comunidades espalhadas no Brasil e no mundo. Comunidade que estou me referindo às igrejas. Às igrejas, né? É bom sempre lembrar que a igreja, a palavra igreja vem do latim, ecclesia, que quer dizer congregação, assembleia. É o ajuntamento do povo, salvo por Jesus Cristo, que seguem a Cristo e as doutrinas apostólicas. Isto que forma a igreja de Jesus. Então, a igreja de Jesus, ela não tem CNPJ, não tem marca patente, ela não tem um padrão. A igreja de Jesus, ela se compõe daqueles que seguem a Cristo e as doutrinas apostólicas em toda a terra. A palavra diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. Bom, nós vamos falar muita coisa a relação ao livro do Apocalipse, tá bem? Na próxima sexta-feira nós falaremos sobre a corte celeste, sobre os céus. E vamos começar já a entender o significado das profecias prescritas no livro do Apocalipse. Coisas tremendas que nós haveremos de falar com vocês aqui, que não são ditas nas igrejas, que estão acontecendo no dia de hoje. Para você ficar apavorado, para você ficar com medo, não. O nosso Senhor, no capítulo 24 de Mateus, ele diz que quando nós víssemos as coisas que ele falou que haveria de acontecer no mundo, não éramos para ficarmos tristes. Pelo contrário, ele diz: quando virdes estas coisas acontecerem, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. A igreja de Jesus tem uma esperança. Nós não temos esperança neste mundo. O apóstolo São Paulo, escrevendo sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz que se nós fôssemos esperar Cristo nesta vida, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Então, não é nesta vida. Aqui é tudo transitório, pessoal. Aqui é tudo passageiro. Nós esperamos o céu de glória. O cristão, ele tem a certeza, ele tem a esperança de estar com Jesus nos céus, porque o nosso Senhor prometeu isto. Ele disse: olha, meus discípulos, minha igreja, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, mas, se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou vos preparar lugar. Mas se eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, nós esperamos o céu de glória, esperamos Jesus. Então, tudo aquilo que nós vamos dizer para vocês aqui, em relação ao livro do Apocalipse, servirá para o despertamento de sua fé, para você ficar ligado com o nosso Senhor cada dia que se passa. Nós estamos contemplando com os nossos olhos, no arredor de todo o mundo, os acontecimentos mundiais, no cenário profético que anunciam a chegada do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A trombeta vai soar, Jesus vai voltar. Nós vamos falar muito sobre isso. Deus nos abençoe, em nome de Jesus, o nosso Senhor.